Olá, bom dia, bom sábado, sejam bem-vindos a mais uma live de estudo da lição da Escola Sabatina. Se você já está ao vivo conosco, já coloca aqui embaixo no bate-papo o seu bom dia, o seu feliz sábado, para a gente saber quem está nos acompanhando. Se você não sabe como faz para participar da live ativamente, eu vou dar aí alguns segundinhos para você pegar o link da live, compartilhar nas suas redes sociais, para convidar a sua família, os seus amigos, para estarem aqui conosco também nos próximos minutos, desfrutando da palavra de Deus. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, já vou colocar aqui embaixo nosso Instagram e nosso Facebook para você seguir. E lá você vai ter acesso ao tema que vai ser tratado durante a semana, do estudo da lição e do estudo bíblico que a gente faz do projeto Conhecendo a Bíblia, que já adianto para vocês, está chegando ao fim, essa próxima semana será o último. Então, se você não assistiu nenhuma live, aproveite para assistir pelo menos a última, e as outras ficam salvas nesse canal. Então, já vou colocar aqui o lembrete para você também se inscrever aqui nesse canal, por aqui que a gente sempre faz as lives e todas as anteriores estão salvas aqui. Então, se você perdeu alguma, você pode, depois dessa ou outro dia, assistir as anteriores. Se você quer participar conosco ativamente, tem o bate-papo do YouTube aqui embaixo. Você pode ficar à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, para a gente poder participar ativamente com vocês. A gente abre a discussão aí, sempre dá um espaço para vocês participarem conosco, porque a sua participação é sempre muito importante e torna o nosso estudo da lição cada vez melhor e mais dinâmico. Então, é importante que você participe conosco através do bate-papo do YouTube. Eu tenho aqui em mãos alguns pedidos de oração que eu gostaria de ler esses nomes e gostaria de pedir para que os irmãos que estão nos assistindo lembrassem desses nomes durante a semana, pedir para que Deus envie o seu Santo Espírito na vida de cada uma dessas pessoas. São eles: Gabriele, Renan e família, Bia, Gabriel, Augusto, Rafael Marques, Eric e Tyler. Então, que vocês possam estar orando por essas pessoas durante a semana. Eu vou passar a palavra agora para o Maruil, é ele que vai começar o estudo da lição e fazer uma oração. Muito bom dia, um feliz sábado para todos os nossos amigos que nos acompanham sempre. Vamos fechar nossos olhos para falarmos com Deus, então? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por estar conosco em mais um programa, mais uma recapitulação da Escola Sabatina. A gente quer pedir a sua companhia, que o Senhor esteja aqui conosco, que a gente possa aprender mais do Senhor nesses próximos minutos. Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma vez, um feliz sábado. Vamos dar início, irmã Yuli, um feliz sábado a todos que estão nos acompanhando. Estamos dando início aí a nosso estudo da escola sabatina, né? A recapitulação do estudo dessa semana. E nós estamos na lição 6, então estamos na metade do manual, e o tema é Outros Ensinos do Grande Mestre. Então a gente vai tentar, é difícil dizer aprofundar, mas a gente vai tentar refletir alguns minutos, refletir talvez um pouco mais sobre outros ensinamentos desse grande mestre. O verso para memorizar, e aí se vocês puderem abrir as suas Bíblias, se vocês estão com a Bíblia no telefone, se vocês estão com a Bíblia no computador, ou ela mesma no formato tradicional, a gente puder ler juntos o verso para memorizar. O verso para memorizar é o verso central, então, dessa reflexão, que está em Marcos, capítulo 10, verso 52. Então, o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, é o segundo livro, capítulo 10, verso 52. E diz o seguinte: Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. O tema central do nosso estudo vai ser a pessoa de Jesus. Jesus como nosso grande mestre. Agora, nesses primeiros minutos, a gente está começando o nosso bate-papo, eu queria pedir que vocês me acompanhassem, talvez, na seguinte digressão, que de algum modo vai introduzir os temas que a gente vai estar trabalhando nos próximos minutos. Olha, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E, de fato, tem diversas formas. Dito isso, existem diversas maneiras de entender nossa relação com a Bíblia. Eu em particular, gosto de ver a Bíblia com uma grande narrativa, uma grande história. Sempre que eu tenho a oportunidade de dizer isso, eu tento trazer isso para a conversa. A Bíblia com uma grande narrativa que está dividida em três momentos principais. O primeiro momento é a criação do mundo, a criação de todas as coisas. E nós acreditamos que Deus criou tudo em 7 dias literais, conforme vem no relato do Gênesis. Da criação, nós temos a queda do mundo em pecado.
uma vez que o mundo cai em pecado, começa o plano da salvação, que vai, num momento marcante da Bíblia, ver, ou vai ser marcado pela primeira vinda de Jesus, e nós esperamos agora a segunda vinda de Jesus, que é o Apocalipse encerra, né? A Bíblia encerra essa narrativa com a segunda vinda de Jesus, que é a nossa grande esperança. Agora, como nós acreditamos que o mundo caiu em pecado, e eu também tenho, sempre que eu posso, eu digo isso, tudo que vem de bom nesse mundo, tudo que acontece de bom nesse mundo, ele vem porque existe um Deus. E tudo que vem de ruim desse mundo, tudo que vem de ruim desse mundo, é porque tem um inimigo de Deus. Agora, o que acontece? Para as pessoas que não aceitaram, ou para aquelas pessoas que não aceitaram de forma deliberada fazer o mal, ou que não decidem deliberadamente fazer o mal, e aí o que é essa decisão, ela depende da luz que foi revelada a cada pessoa, não cabe a nós julgar, é algo que Deus julga. Mas para aqueles que não escolheram deliberadamente fazer o mal, uma vez que você sente que fez algo errado, no sentido aqui, você fez algo que não deveria ter feito, tem um contraste de sentimentos. Nós chamamos esse errado de pecado. Se tudo que é bom vem de Deus, tudo que é errado vem do inimigo, quando nós sentimos, dentro da luz que foi dada a nós, que fizemos algo de errado, nós estamos pecando. E esse pecado, ele pode ser forma ativa, então nós acreditamos nos 10 mandamentos, por exemplo, diz, não darás falso testemunho contra teu próximo. Quando nós mandamos adiante um fake news, nós estamos dando falso testemunho, então nós estamos ativamente violando a lei de Deus. Mas ela também pode ser uma oposição a Deus passiva. Deus nos pede para amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos ao nosso próximo, também estamos pecando. De todos modos, quando nós nos opomos à luz que nos foi dada e pecamos, tem sentimentos contrastantes, né? Um pouco de culpa, um pouco de temor, arrependimento talvez, vontade de fazer as coisas diferente, vergonha. E a lição traz isso, dando uma ênfase especial ao momento do primeiro pecado aqui na Terra, com Adão e Eva, né? A primeira vez que houve pecado aqui, quando eles deliberadamente escolheram não seguir a ordem de Deus, ou o que Deus tinha pedido para eles sentiram culpa, eles sentiram um pouco de vergonha e se esconderam de Deus. De tal modo que quando Deus chega, bom, eu imagino que ele ia visitar frequentemente Adão e Eva no Jardim do Éden, e eles vinham, talvez, encontrá-lo alegremente, e aquele dia eles não foram. E aí Deus faz aquela pergunta também um tanto retórica, um pouco inocente, como os pais fazem para os filhos, onde vocês estão? Will, cadê você? Minha mãe às vezes pergunta. Ou está com minha irmã, Alice, onde está você? E aí Deus pergunta, onde vocês estão? E eles estavam envergonhados, eles se esconderam. E aí dá o início a uma conversa em que nós sabemos, eles sentiram vergonha, eles tinham ido em oposição à palavra de Deus. Esse relato está em Gênesis. Nós não vamos ler o texto aqui, mas a lição trouxe para nós o capítulo 3 de Gênesis, dos versos 1 a 11. E Deus, então, vai substituir as vestimentas que eles tinham feito com folhas por vestimentas melhores, com pele de cordeiro, já dando um passo inicial para mostrar, olha, Jesus vai vir na forma de um cordeiro. Olha, o pecado começou nesse mundo, e nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que o pecado começou nesse mundo através da decisão de um casal, através da decisão de um ser humano. Adão, Eva, eles estavam ali no Jardim do Éden. Mas nós, como eu disse, a Bíblia é uma narrativa que tem 3 momentos: a caída do homem, a primeira vinda de Jesus e a restauração de todas as coisas com a segunda vinda de Jesus, né? Na primeira vinda de Jesus, e é através da primeira vinda de Jesus, através de um homem também, Deus que se fez homem, é que nós todos podemos ser salvos. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos nisso. E eu gostaria de ler com vocês o texto da lição, nós tivemos a oportunidade de tratar esse texto, o texto que especificamente faz essa ligação. Então, se vocês puderem abrir, por gentileza, suas Bíblias no livro de Romanos. O livro de Romanos está no Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Agora, a lição de escola sabatina, ela traz uma série de versos para nós lermos. Nós não vamos ler todos eles, vamos ler um em particular. Então, em vez de lermos Romanos capítulo 5, dos versos 11 a 19, vamos ler Romanos capítulo 5, verso 17. É um dos versos dessa passagem. Então,
Depois dos evangelhos tem Atos, Romanos. Capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: se pela transgressão de um só, aqui está se referindo a Adão e Eva, se vocês lerem o contexto, de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, foi através do erro de um homem, de Adão, em que nós estamos pagando as consequências disso. Gerações, centenas, por milhares de anos nós estamos pagando essa consequência. Mas, no plano da redenção, Jesus nos permite também, a partir do sacrifício dele, do sacrifício de um só homem, a restauração de todas as coisas. A nossa restauração, e nós acreditamos que a restauração de todas as coisas, quando Jesus retornar na sua segunda vinda, que é a nossa grande esperança. Damos prosseguimento, então, ao nosso estudo, professor Lester, Glésio. Estão de acordo comigo? Talvez não sei, nossos amigos que estão nos acompanhando, tem algum comentário, alguma colocação que vocês querem fazer? Ou a gente dá continuidade ao estudo? Por enquanto, nós não temos nenhum comentário do YouTube. A gente pode continuar com a lição de segunda-feira. Sim, continuaremos com a lição de segunda-feira. Na segunda, nós estudamos o tema sobre fuga. Vem trazendo o tema central, o texto central da lição está em Gênesis, do capítulo 28, do versículo 10 ao 17, que ele vem contando a história de Jacó sobre o momento que ele foge, né? Ele foge da sua terra e ele está fugindo porque ele agiu de má fé com a sua família, com seu irmão e com seu pai, né? E ali eu gostaria que a gente pudesse abrir a Bíblia em Gênesis 28, 10 e 17, a gente pudesse ler, para a gente entender um pouco dessa história, pegar o contexto do que vem tratando a lição de segunda-feira. Então, Gênesis, o primeiro livro ali da Bíblia, capítulo 28, versículo 10 a 17. Na Nova Versão Internacional, diz da seguinte forma a história: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Ali Jacó, ele estava fugindo do seu irmão, porque ele havia enganado o seu irmão e o seu pai. E aí, durante essa fuga, ele estava muito cansado e ele acabou deitando, e a única coisa que ele tinha era uma pedra para fazer de travesseiro. Isso demonstrava o quão exausto e como foi essa fuga dele. Ele não levou nada, ele apenas saiu fugido com medo que seu irmão o matasse, porque ele havia enganado o irmão. E Jesus, com a sua maravilhosa graça, né, misericórdia, ainda deu um sonho para Jacó e falou: apesar de você ter feito tudo isso, ainda assim você será abençoado, eu o amo. E aí deu essa visão para ele, esse sonho que demonstra que a escada, ela é Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo e morreu por nós, ele que faz essa ligação entre a terra e o céu, né? E os anjos demonstram que essa questão do anjo descendo e subindo demonstra que os anjos ainda estão conosco.
que eles ainda estão ao nosso lado, estão aqui para nos proteger de muitos maus que a gente nem sabe que acontece, e nós temos o anjo. E aí, assim, no versículo aqui, tem um trecho que eu vou voltar a ler novamente, que aí Jesus no sonho fala, eu sou o Senhor Deus de Abraão. E ali continuou, né, a lição me falando que a voz continuou repetindo várias promessas com o qual Jacó era familiarizado, porque era uma tradição de família, né, era uma tradição que ele ia ser abençoado nas suas descendências e tal, que ele havia, de certa forma, pegado um pouco dessas bênçãos do seu irmão, né, de forma traiçoeira, né, mas Deus, Jesus, eles são tão misericordiosos que falou, não, Jacó, você tem as suas bênçãos, apesar de tudo isso, você será abençoado. E uma coisa que nós podemos observar na história de Jacó, que ele fugiu, ele passou vários anos, muitos anos fugindo do irmão dele, e ele nunca enfrentava o problema, né, do que ele havia feito, ele nunca assumia o problema, a responsabilidade do que ele havia feito, ele nunca voltou a enfrentar o irmão, e certo dia, de certa forma, sem querer, ele estava se mudando por outros problemas que haviam acontecido, e ele se depara com seu irmão, e ali ele teme pela sua vida, né? Mas o irmão dele, né, Esaú, já havia o perdoado, e ele ainda tinha aquilo na sua consciência de que tipo, ele não tinha sido perdoado e fugia daquilo. E a gente pode observar que muitas vezes nós mesmos agindo da mesma forma, né? Nós temos problemas, nós pecamos e nós erramos, e nós acabamos tendo a mesma atitude de Jacó, que é fugindo dos problemas. Mas Jesus, ele já nos perdoou, ele já morreu na cruz por nós. E assim, todos os nossos pecados foram perdoados. Claro que isso não isenta a gente das consequências das nossas ações, como não isentou Jacó das consequências das suas ações. Mas Deus, Jesus, intercede para nós com Deus, e o sonho demonstra isso, né, que Jesus é a escada que liga a terra e os céus, para que nós possamos um dia estarmos no céu, né, junto a Deus. Então, assim, nós temos que ter consciência, e assim como Adão e Eva pecaram, e Jesus perguntou para eles, onde vocês estás? Jesus sabia onde eles estavam, Deus sabia onde eles estavam, mas queriam que, talvez essa pergunta demonstrasse para eles, olha, o que vocês fizeram? Tipo, vocês estão conscientes? Deus às vezes nos pergunta, onde vocês estão também? Às vezes a gente está fugindo, como Jacó, mas Jesus está lá, não, eu estou aqui, ó, eu não precisa fugir, se apegue a mim, que eu sou a solução, né, eu posso te trazer calma, posso acalentar o seu coração, e posso te ajudar a resolver o problema, porque eu já passei por tudo que vocês passaram na terra, e eu fui firme, fui fiel, e eu sei o que posso estar fazendo por você. Alguém tem algum comentário? Débora, Maruil, Lester, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, o que você falou de Jesus como a escada, me parece justíssima, a imagem é muito apropriada, né? Depois estava pensando, a irmã White, ela menciona que Paulo também viu essa escada, Jesus fazendo essa ligação entre, como essa escada, né, fazendo essa ligação entre sim, o sim. céu e muitas nós. vezes a gente pode ter essa visão de que a gente está sozinho, não existe essa ligação, mas isso já existe há muito tempo, e a morte de Jesus, né, foi para selar isso, né, falar assim, olha, eu estou aqui, eu que vou interceder por vocês. Existe Deus o Pai, eu sou Deus o Filho, mas eu faço esse caminho entre a terra e os céus para vocês. Então, esse caminho foi aberto por Jesus. Para que ele abrisse esse caminho, ele precisou sofrer, precisou passar por provações, mas ele tem plena certeza de que valeu a pena, e a gente tem que ter essa certeza também. E a gente tem que permanecer fiel a Jesus. Então, não adianta a gente querer fugir dos problemas, não adianta a gente tem um problema, e muitas vezes a gente tem um problema e fala, não, Jesus não está comigo, não tem, e a gente pega e acaba abandonando a fé, acaba achando que não vale a pena. Mas são nesses momentos que a gente deveria estar mais próximos, né? E muitas vezes a gente se afasta. Então, nesse momento a gente deveria estar mais próximos, se apegar a Jesus, confiar na promessa dele,
e não fugir dos problemas, né? Não fazer como Jacó de fugir dos problemas. E até uma reflexão que eu estava fazendo em relação à história de Jacó, Jacó cometeu um erro com o seu pai, né, e com o seu irmão, e a história de Jacó meio que se repete através dos seus filhos, né? Os seus filhos também o enganam, e aí ele pôde, de certa forma, sentir o que ele fez com o pai. Não que isso seja algo bom, mas aconteceu, ele acabou sofrendo um pouco daquilo que ele fez, né? E assim, as ações que a gente toma sempre tem alguma consequência, apesar de Jesus nos perdoar. Então, não é porque eu fiz algo, Jesus me perdoou, que tipo, eu não vou sofrer nenhuma consequência daquilo. Toda ação há uma reação, né? Então, a gente tem que estar ciente disso, que a gente tem o perdão, a gente tem o apoio de Jesus, a gente tem consegue essa ligação com os céus através de Jesus, mas todas as nossas ações têm uma reação. Podem ser boas reações ou reações ruins, mas nós, de forma alguma, devemos nos estar distantes de Jesus e fugir dos nossos problemas. Eu creio que a parte de segunda seja isso. Não sei se alguém mais tem alguma coisa a acrescentar. Lester, seu microfone está... Ok. Já está. Agora sim, hein? Muito bem. Então, feliz sábado, irmãos. Eu vou começar aqui a parte da terça-feira. E o título da terça-feira é o Rabi Jesus. O Rabi Jesus. Então, nós não temos dúvida que o mestre dos mestres, Rabi significa mestre, que o mestre dos mestres por excelência se chama e é Jesus. Ele é o único que existiu, existe e existirá para nos guiar em todo momento. Mas para ter uma ideia, porque a gente pode categorizar, confirmar que Jesus é o mestre dos mestres e o único que nos pode guiar, o perfeito, a gente vai pensar aqui, vamos determinar e primeiramente a Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui, evidentemente, quando a gente estuda mais profundamente, a gente vê que esse Deus que criou os céus e a terra é Jesus. E então, e em outras partes da Bíblia, por exemplo, nos próprios 10 mandamentos, fala que criou os céus e a terra e todo o que nele há. Então, todo o que existe, toda a matéria que existe, foi criada por Deus, por Jesus. E a gente fala assim, todo o que existe, mas quanto o homem já conseguiu descobrir de todo o que existe. Então, desde a partícula mais pequena, diminuta, subatômica, inclusive, o fóton, por exemplo, o gluon, que são partículas de pura energia muito diminutas, o homem foi capaz de descobrir, e com certeza tem partículas menores do que essa. E até o objeto mais longe que o homem já conseguiu enxergar através, evidentemente, de aparelhos especiais, que é capaz de chegar até 13,8 bilhões de anos-luz. Imagina, 13,8 bilhões de anos-luz, os objetos conseguem, o olho humano consegue enxergar um objeto a essa distância. Portanto, o universo que o homem conhece se encontra a 27,6 bilhões de anos-luz. E isso é uma pequena parte da criação de Deus. Por que estou falando isso? Porque a gente, mais ou menos com essa ideia, podemos entender a majestade, o poder e o grandioso de nosso Deus. Também, a gente sabe que Deus não somente é o Criador, ele também sustenta todas as coisas. E João sabia perfeitamente isso. Tal ao ponto que João fala assim que ele não é digno. E João, vou falar uma coisa, João, ele era uma pessoa respeitada. Ele tinha discípulos, né? João era uma pessoa que ele era respeitado até pelos mestres da lei, mestres da lei. E ele falou que ele não era digno de desatar as correias da sandália. João, ele foi que em João capítulo 1, no primeiro versículo de João, ele dá 3 informações básicas, essenciais para qualquer cristão. Ele fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha, essas 3 informações são
básicas de ter presente o tempo todo. Por quê? Porque no princípio era o verbo. Significa que Jesus estava no princípio, ou seja, na eternidade antiga, já Jesus existia, o que dá a categoria de eterno também. Inclusive, também fala que no princípio o verbo estava com Deus. Isso é muito importante, porque nunca Jesus tinha se separado do Pai. Sempre estava junto com o Pai. E o terceiro é que o verbo era Deus. Portanto, aí enfatiza e categoriza a Jesus com o mesmo caráter, o mesmo poder, também sendo Deus, uma das pessoas da Trindade. Então, esse contraste de Deus sendo o criador de todo o universo e Jesus sendo Deus, é um contraste com o que João fala depois, que esse verbo se encarnou, né? Ou seja, esse verbo chegou a ser um bebê, cresceu como ser humano, e isso nos dá a entender o fato de se esvaziar, como Jesus se esvaziou de todas essas condições, desse poder que ele tinha. Sem perder a categoria de Deus, ele foi capaz de não se aferrar, como fala Filipenses também, a essa categoria de Deus, e ele veio aqui a nos redimir e a morrer por nós, como falaram aqui nossos irmãos anteriormente. Mas não somente isso, ele veio aqui também para nos ensinar como nós devemos nos guiar e manifestar neste mundo. E para terminar com a parte de João, é interessante como João faz duas declarações importantes. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus. E também fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essas são declarações que nós confirmamos depois com o sacrifício de Jesus, porque ele manifestou isso antes, quando Jesus apareceu por primeira vez. E depois a gente confirma com o sacrifício de Jesus. Então, nós podemos entender que Jesus é o mestre por excelência. E quais são uma das coisas que esse mestre nos ensinou? Por exemplo, o primeiro que eu falei já, o fato de nos esvaziarmos. Nós muitas vezes nos aferramos a coisas aqui neste mundo. Damos às coisas materiais uma importância maior da que realmente merecem. E Jesus, com seu exemplo, entregando sua vida, ele demonstrou pelos outros, pelo amor que nos tem, e a sua criação, ele demonstrou até que ponto ele é capaz de chegar por amor e que nós deveríamos ser semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Por exemplo, tem coisas também que Jesus nos ensinou e a gente poderia usar de exemplo. Jesus era carpinteiro. A Bíblia fala que Jesus era carpinteiro. E eu pergunto, Jesus precisava ser carpinteiro, o criador da madeira, o criador das árvores, precisava ser carpinteiro. Então, por que tem uma passagem, um versículo que fala assim, Jesus, o carpinteiro? Então, é importante saber que nós precisamos de uma profissão também. Agora, quanto se fala de Jesus como carpinteiro na Bíblia? Quanto se fala? Então, se fala muito pouco. Então, quanto de nós temos, qual importância nós damos à nossa profissão? Para que utilizamos nossa profissão? Então, são coisas que a Bíblia nos ensina, que Jesus deixou na Bíblia, na palavra de Deus, para nos ensinarmos realmente qual é a verdadeira importância das coisas. Outra coisa que eu coloquei aqui, por exemplo, Jesus foi batizado. Jesus foi batizado. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu leio a Bíblia e eu não preciso ir à igreja, eu leio a Bíblia e eu já conheço o suficiente. Se Jesus foi batizado, e a pergunta é, ele precisava ser batizado? Jesus não pecou. E então, se Jesus não pecou, por que ele se batizou? E aí a Bíblia aclara assim, quando João fala assim, eu sou o que preciso ser batizado por ti. Jesus fala assim, não, é importante, é necessário que estas coisas sejam feitas desta maneira. E para quê? Para nós ensinarmos a importância do batismo também. Então, são coisas que nós temos que prestar atenção e ele é nosso guia, nosso mestre, nosso rabi. Para finalizar, eu queria trazer também mais um ensinamento que a Bíblia nos traz em conjunto com o espírito de profecia. Nós estamos de volta para casa, de volta para casa. Nós estamos tentando ser cada dia mais semelhantes a Cristo. Esse é o trabalho fundamental do Espírito Santo. Criar em nós um caráter semelhante a Cristo. Basta que nós deixéssemos que o Espírito Santo trabalhe
em nós, para sermos transformados. E uma dos ensinos que Jesus nos trouxe é que nós somos tão semelhantes a Jesus, que nós sabemos, por exemplo, que Jesus, ele morará conosco, ou aliás, nós moraremos com ele aqui nesta terra, para toda a eternidade. Então, Jesus em carne morará conosco para toda a eternidade. A Bíblia em Gênesis também fala assim, que o homem deixará a seu pai e a sua mãe e morará com sua esposa e será uma só carne. Uma só carne. E é interessante como a semelhança que nós temos com Jesus, e Jesus também deixará seu pai para morar conosco e morar com sua esposa, que é sua igreja, uma só carne. Então, entendam como Jesus nos ensina em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Então, se alguém tem algum comentário para fazer? Nós temos aqui alguns comentários da Vânia que ela fez no YouTube. Ela disse o seguinte: a culpa do pecado nos faz refletir um pouquinho o que Cristo sentiu na cruz carregando o pecado da humanidade. Ela também disse que não há nada melhor do que um aluno seguir os passos do mestre. Exato. Então, por exemplo, aqui na lição, nos colocam um exemplo que João fala assim, é importante que eu diminua e que ele cresça. Então, assim, o cristão também deve ser. O cristão deve, cada dia mais, ele diminuir e refletir o caráter de Deus. Cada coisa que nós formos fazer, cada elogio, cada que alguém nos possa fazer, é importante que nós coloquemos ao verdadeiro autor dessa boa obra, por exemplo. Al verdadeiro autor porque nós sabemos que não somos ovelhas, nós não temos conhecimento nenhum, nem de nada. É Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos dá o querer e o fazer cada coisa. Então, é importante que nós tenhamos presente para que cada vez que alguém, alguma pessoa nos queira elogiar por alguma boa obra, nós sempre demos o valor do autor de cada boa obra. Quando ele nos manda fazer alguma boa obra, coloca em nosso coração um sentimento de bondade, então nós temos que dar o lugar que ele merece, e não nos vangloriar por lo que nós... E outra coisa bem importante é que Jesus fez todo o contrário que Satanás. Satanás, sendo uma criatura, ele quis ser Deus, quis se convertir em Deus. E Deus, sendo ele o criador de todas as coisas, ele não se importou e ele encarnou em ser humano, recebendo inclusive uma morte de cruz. Então, também isso temos que ter presente. Obrigado, Lester, pelo estudo de terça-feira. A gente vai seguir aqui para o estudo de quarta, né, que fala sobre a mulher que retrucou. O estudo de quarta vem contando a história sobre uma mulher que retrucou Jesus, né, que respondeu a Jesus. Antes da gente começar a ler sobre essa história, que está em Mateus 15, 21 a 28, vale a gente ressaltar como que era o contexto histórico daquele que estava acontecendo naquele momento. Naquela época, a mulher não tinha voz, ela não podia se dirigir a palavra a um homem, a não ser que o homem dirigisse a palavra a ela. Então, isso já era algo terrível, mas ela vivia entre os gregos e judeus. Então, a gente tinha ali existia um certo problema entre onde os gregos não gostavam dos judeus e os judeus não gostavam dos gregos por questões de não seguirem a mesma fé e tal, e ela ainda era mulher. Então, ali ela não tinha poder de voz, não podia falar, e mesmo assim ela estava com um problema, e ela foi atrás de Jesus e dirigiu a palavra a Jesus. Mas eu gostaria que nós lêssemos essa história para entender o que aconteceu ali, e a gente não perdesse nenhum detalhe, que está em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Eu vou estar lendo sobre a história dessa mulher que retrucou na Nova Versão Internacional de hoje, que diz o versículo 21 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aqui nós podemos perceber que ela estava atrás de Jesus, começou a gritar, Jesus, para chamar a atenção de Jesus. Naquele momento, Jesus ele não queria, por questões, a lição vem trazendo aqui para a gente, que o Jesus estava em Tiro, né? Ele estava atravessando para um lugar onde havia estrangeiros e a tensão étnica era muito, muito grande, né? E ali foi bem na mesma época dessa história, onde Herodes, o governador da Galileia, o território natal de Jesus, havia mandado executar João Batista. E João foi um homem que ele tinha uma visão bem compartilhada de Jesus, né? E naquele momento, a execução de João Batista parecia uma ameaça. Então, o Jesus tinha começado a enfrentar alguns perigos na sua missão, né, na sua pregação. E aí, sentindo essa tensão, ele entrou em uma casa esperando que ninguém o encontrasse ou incomodasse naquele momento, né, como é relatado por Marcos, em Marcos 7, capítulo 24. Mas aquela mulher que estava buscando Jesus, estava, de certa forma, necessitando do poder de Jesus, ela foi atrás, e isso demonstra que a persistência dela fez ela encontrar o que ela estava procurando. E ela estava ali rompendo algumas barreiras culturais. E Jesus, com a sua sabedoria de ensinamento, ele usou aquele momento para demonstrar aos discípulos que não deve ter essa barreira entre homem, mulher, onde outras barreiras que existiam na época, e às vezes algumas pessoas ainda usam isso como questão financeira, questão intelectual. Não existe isso para Jesus, todos nós somos iguais. E ali Jesus pega e responde, aquela mulher pede, e Jesus responde de uma forma que a princípio a gente pode achar que é uma forma até um pouco grosseira, mas Jesus conhecia o histórico daquele povo, né, do povo judeu. E aí Jesus fala: não é bom tomar o pão dos seus filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso está em Mateus 15, 26. E aquela mulher, ela não se sentiu ofendida com isso. E ela responde: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus donos. Tem um contexto histórico aqui que naquela época os gregos não tinham cachorros como animais de estimação como os judeus tinham. Então, Jesus usa uma forma de responder onde aquela mulher tinha um conhecimento, ela sabia como que era ter um cachorro em casa, o que ele fazia com aquelas migalhas, os cachorros faziam com as migalhas que caíam no pão. E a resposta dessa mulher, que é: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, é um reconhecimento do tamanho poder que Jesus tem. Ela fala: olha, a sua migalha, o mínimo que você fizer, o que sobrar, já é o suficiente para resolver o meu problema. E aí Jesus responde, né, que o comentário dela, a resposta dela, a fé que ela tinha, fazia toda a diferença, e o que ela estava precisando estava sendo concedido, que a sua filha seria curada e não teria problema algum. Então, assim, a gente pode perceber por essa história que Jesus ele sempre está disposto a ajudar a todos, mas nós temos que ir atrás também, né? Nós temos que muitas vezes, no caso aqui, a mulher ela retrucou, ela respondeu a Jesus porque a primeira resposta não era o que ela queria. E ela precisou falar assim: não, eu preciso disso. E se realmente era disso, e como era realmente aquilo que ela precisava, Jesus a deu. Porque muitas vezes a gente fala: Jesus, você não me respondeu, ou respondeu de uma forma, eu vou retrucar, e aí você me responde e não me concede o que eu quero. Porque muitas vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, ou não é o ideal para o que a gente imagina. Porque Deus tem sempre um plano para nós, né? Jesus Cristo, Deus tem sempre um plano para nós, muitas vezes a gente não entende.
Mas para aquele momento que aquela mulher precisava, ela só era o que Deus tinha para dar também, porque seria algo bom. Temos algum comentário, Débora? Alguém quer fazer mais algum adendo, fazer alguma observação? Por enquanto, nós não temos nenhum comentário do YouTube, Gleison. Para mim, essa história, não sei, Gleison, o que você acha, o Lester também, para mim sempre foi uma história um pouco difícil de entender exatamente pelo que você mencionou no início, e a resposta um pouco, talvez, dura, um pouco seca que Jesus dá. Eu acho que eu teria me sentido ofendido. Se você faz esse tipo de comparação comigo, eu ficaria ofendido, por exemplo. Mas sim, Jesus, como conhecedor de todas as coisas, e aí como professor dos professores, que é o que a gente está estudando na lição, ele estava numa posição que nós não estamos, eu acho que definitivamente nós não estamos, que é de saber o coração daquela mulher, a pureza do coração daquela mulher, saber até que ponto ela estava disposta a ir, e utilizar aquele episódio para ensinar uma lição aos seus discípulos, as pessoas que estavam com ele. Então ele faz esse casamento entre essas duas coisas, e fica para nós uma lição que a gente leva 2000 anos depois, né? A questão do preconceito, tudo isso. Exatamente, assim, de repente, se Jesus tivesse já atendido ela, porque Jesus conhece o tamanho da fé e o coração, não teria ficado uma lição, de repente, para ela, para os discípulos e nem para a gente. E assim, e também a gente tem que entender que nem sempre as respostas que a gente recebe é algo rude, né? Às vezes a gente, naquele momento, ela pôde entender aquilo e falou assim, não, mas o que eu quero não é isso. O que você está me falando, de certa forma, se você me der as migalhas, já estou satisfeito, já vai me atender. Porque ela poderia realmente ter se ofendido e saído ali, pronto, não teria tido as bênçãos e o problema dela não teria sido resolvido, né? Então, mas a gente tem que entender também que a forma que ela agiu também foi com educação, né? Ela retrucou, mas com educação, da mesma forma que Jesus a tratou. E para aquele momento, assim, se a gente for olhar também pelo contexto histórico, talvez para ela, Jesus foi uma das pessoas que melhor tratou naquele momento, porque para contexto histórico, as mulheres lá não tinham poder de fala, não eram bem tratadas, e Jesus demonstrou um certo carinho, um certo cuidado em relação a isso também. A Vânia disse que para ela também sempre foi difícil entender a resposta de Jesus a essa mãe desesperada. Sim, Lester. Temos que lembrar também que Jesus ele veio com uma missão, né? Com uma missão. E inclusive os milagres que ele fez, cada milagre que ele fez também foi feito, cada milagre com uma missão específica, né? E, por exemplo, nós sabemos que as pessoas que ele curou, as pessoas que ele ressuscitou, também morreram. Então, as pessoas que ele sarou, morreram no final. Então, mas cada milagre que ele fez foi para dar uma mensagem para nós e para aquela época também. Só que Jesus, em algum momento, ele foi, digamos assim, pressionado a sair de sua missão. E, por exemplo, o outro exemplo clássico é com as bodas, né? As bodas de Canaã. Quando a mãe falou para Jesus que resolvesse o problema de que tinha acabado o vinho, né? Então, aí Jesus também falou assim, que tem contigo, mulher, né? A gente também pensa que essa é uma resposta assim dura de Jesus, mas já sabemos que naquela época, para aquela época, um contexto aquele, não é uma falta de respeito para sua mãe também, não. Mas mesmo assim, a fé dessas pessoas, como a mulher que retrucou, fez com que Jesus saísse um pouquinho e também concedesse um milagre para a filha dela. Então é maravilhoso ver como que quando você, cheio de fé e com um coração puro, pede uma coisa que glorifica a Deus, ele aceita. Então é uma das coisas que a gente pode aprender também. Sim, sim. Essa questão do contexto histórico, às vezes a gente tem que levar em consideração, porque até hoje, nos dias de hoje, a forma que a gente trata os nossos pais e a liberdade, essa forma que a gente fala com eles, é um pouco diferente do que os nossos avós tratavam os pais. Às vezes os nossos avós se assustam da forma que a gente fala com nossos pais, achando
E não, a gente está agindo com respeito, ou da forma que nossos pais falam conosco, né? E provavelmente a forma que eu trato a minha filha vai conversar comigo, é diferente da forma que eu conversava com meu pai, por essa questão cultural, algumas coisas vão mudando, né? Então, isso também pesa na hora da gente interpretar, da gente entender essa questão como Jesus respondeu àquela mulher. Eu creio que a gente pode passar para a parte de quinta-feira, né? Ok, então, a parte de quinta-feira, o título é Um Aluno que Entende. E eu falo assim, seria muito bom que nós sejamos alunos que entendêssemos quando nosso mestre nos fala e nos aconselha. Mas eu queria começar, por exemplo, nós temos 5 sentidos físicos. Temos o ouvido, os olhos, a vista, temos o olfato, temos o tato e temos o gosto. Só que esos 5 sentidos empiezan no transcurso do tempo, eles começam a falhar. Por exemplo, aqui vemos, eu não uso óculos, agora estou tendo que usar óculos permanentes. Então, esos sentidos, eles começam a falhar. Só que, em contraposição, nós temos outros 5 sentidos, ou outros sentidos, que todo o contrário, nós podemos desenvolver na medida que andamos com Jesus. E esses sentidos são os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, né? E eu poderia falar até da fala, que apesar de não ser um sentido, ele se comporta como um sentido. Quando nós falamos e quando falamos alguma coisa, isso fixa a ideia em nosso cérebro, porque se ouve e também se fixa. Então, temos que ter muito cuidado com o que entra. A irmã Ellen White fala as avenidas do cérebro, as avenidas do cérebro. O que entra no nosso cérebro, nós temos que ter muito cuidado e desenvolverlo na medida que andamos com Jesus. Um exemplo clássico, a lição nos traz em no livro de Marcos, capítulo 8, versículo do 31 ao 33. Aqui, eu não vou ler para não encurtar o tempo, mas nesta passagem bíblica, Jesus, ele informa claramente, ele explica claramente que é necessário que ele seja rejeitado, que ele seja maltratado, inclusive seja morto, e que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele explica claramente, e a Bíblia fala que ele expunha claramente as coisas que iam acontecer. Só que os discípulos não tinham os ouvidos espirituais para ouvir esse tipo de informação. E então, até que aqui o livro de Marcos fala que Pedro chamou ele a par e fala assim, não fala isso, não diga isso. Então, aí é a parte que Pedro fala assim, afasta de mim, Satanás, porque você não está enxergando, Pedro não estava enxergando as coisas espirituais, e sim as coisas do mundo. Então, muitas vezes, infelizmente, isso acontece conosco também. Nós estamos enxergando somente o que nossos olhos físicos conseguem ver. E não somos capazes de entender o que Deus quer para nós, que é muito mais do que nós conseguimos ouvir ou entender. Outro exemplo que eu trouxe aqui também, que demonstra que nós muitas vezes não sabemos pedir, é quando a mãe de Tiago e de João pede para que um deles fique à sua direita e outro fique à sua esquerda. Fala assim, Jesus, quando o Senhor esteja em seu trono, reinando, eu queria que um dos meus filhos esteja à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus falou assim, você não sabe o que pede. Ou seja, não sabe o que está pedindo. Então, nós, infelizmente, agimos como essas pessoas. A gente não sabe o que está pedindo. A gente não sabe o que a gente muitas vezes quer. E é importante porque nós temos que deixar que Deus decida por nós. Eu sempre falo assim, nós não temos nada nosso, nada. O único que nós temos nosso realmente é nossa vontade. E o melhor que podemos fazer com nossa vontade é deixá-la nas mãos de Deus, né? Porque Ele faz com ela muito melhor do que nós, né? Se a gente utiliza a nossa vontade, a nossa própria opinião, a gente termina mal. Então, por exemplo, outro exemplo que eu também queria trazer para nós é o exemplo de Abraão e Ló. Abraão falou assim para Ló, Ló, nós estamos crescendo economicamente, estamos prosperando e agora nossos servos estão brigando. A gente vai ter que separar. Então, escolhe para onde você quer ir. E Abraão deixou que Ló escolhesse. E Ló deu uma olhada assim e viu para um campo verdejante, uma área ótima para ele prosperar com sua família e seus servos. E ele falou assim, esta que eu quero.
E Abraão falou assim: então, se você escolher essa, eu vou em sentido contrário. Olha que interessante. Só que o que Ló escolheu foi Sodoma e Gomorra. Então, finalmente, Ló saiu daí. Saiu sem nada e ele estava prosperando. Tanto que as riquezas deles já estavam criando briga. Saiu daí sem nada e até perdeu a esposa. Né? Então, nós temos que saber, eu falo assim, onde você vai morar, a profissão, o emprego que você vai a escolher. A esposa ou esposo que você vai compartilhar o resto da sua vida tem que ser uma decisão de Deus. E colocando esses 3 exemplos, mas com certeza tem muito mais. Você tem que ser uma decisão não sua e nem minha, sino de Deus. Porque mais tarde ou mais cedo vai trazer complicações se fosse nossa vontade e nossa opinião. Então, nós temos que ser alunos que entendem e que têm os olhos espirituais, os sentidos espirituais abertos o suficiente como para entender e para aplicar o que Deus nos ensina. Então, por exemplo, e aqui o estudo traz o contraste com Bartimeu. Bartimeu, o cego de Jericó. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo de 46 até o 52, para aqueles que queiram procurar. E aqui, deste estudo, a diferença do que a gente lima com Pedro, com a mãe de João e Tiago, e até com Ló, apesar de Bartimeu ser cego, ele enxergava muito mais do que muitos de nós hoje. Ele é um mendigo que estava na beira de Jericó e na saída de Jesus com seus discípulos, ele escutou um barulho e perguntou: e que está acontecendo? Não, é que Jesus está saindo por aqui. E ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então, nesse momento, ele começou a clamar: Jesus, assim como a mulher que retrucou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é interessante como, nesse momento, a multidão começou a mandar a calar ele. Ele começou a ser punido por isso, porque ele não queria que o cego ele clamasse e gritasse desse jeito. Mas quanto mais a multidão mandava calar, mais ele gritava. E a partir de aí eu queria dar o primeiro ensinamento de nosso mestre, através desta lição. O primeiro é que nós temos que saber a quem pedir e o que pedir. Eu queria que... Então, e outra coisa é saber o que pedir. Eu sempre falo assim, se o que nós queremos, o que nós buscamos, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. O que nós queremos é para estar de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter a certeza de que nós vamos a conseguir aquilo que queremos. Porque se a gente conhece a vontade de Deus, e isso glorifica a Deus, a gente não tem nada que temer, que isso vai ser concedido. Então, com Bartimeu nós aprendemos primeiramente isso, a quem pedir e o que pedir. Né? Em segundo lugar, a perseverança. Aí vemos que apesar de que a multidão estava em contra de que ele clamasse e gritasse, ele foi perseverante e ele gritou mais ainda até que foi ouvido por Jesus. Então nós temos que ser assim, porque neste mundo, nesta vida, nós muitas vezes vamos a ter problemas, doenças, vamos a ter dificuldades que vão a atrapalhar nosso desenvolvimento, incluso espiritual. Então nós temos que ser fortes e perseverar com Deus até conseguir nosso objetivo para a glória de Deus. E finalmente, vemos que quando Deus perguntou, ¿qué quiere que te faça? Ele respondeu, tornar a ver. E Jesus respondeu, tua fé te salvou. A gente vê como a resposta, o fato de volver a enxergar e a resposta de Jesus tem um pouco de diferença. Que tem que ver enxergar de novo com a salvação? Ou seja, a visão física com a salvação. Com certeza, esse cego, ele estava necessitando, estava querendo, desejando muito mais que a visão. Ele estava querendo a salvação. E Jesus respondeu que tua fé te salvou. E a resposta de Bartimeu, que já não era cego, foi a que todos devemos ter. Ele começou a seguir a Jesus estrada fora. Se nós somos abençoados por Deus, recebemos bênçãos especiais por Deus, e qualquer tipo de bênção, que já desde a vida que nós temos, já é uma bênção de Deus. Então, acho que nós devemos ser gratos
Devemos ser gratos e devemos seguir a Deus onde queira que nós formos, e fazer a vontade de Deus. Eu falo isso porque na última parte da lição da quinta-feira, fala sobre aqueles que têm bênção de Deus, aqueles que conhecem a verdade, aqueles que já han andado com Deus há algum tempo, e então, por motivo de descuido, de não vigiar, começamos a vezes a fazer coisas que vão em contra do que nós já aprendimos. E finalmente, quando não vigiamos, a gente vai se afastando de Deus, e terminamos fazendo coisas horríveis. A gente pode colocar um exemplo clássico na Bíblia de Saul, um homem que era o primeiro rei de Israel, um ungido de Deus, profeta de Deus. A Bíblia fala que ele profetizava e terminou consultando uma necromante. Então, é um exemplo clássico de quando a gente não vigia e a gente não deixa nossa vontade na mão de Deus e fazemos o que queremos, então terminamos no fundo do poço. No fundo do poço. Então, a gratidão, se a gente, assim como o cego de Jericó, ele foi grato e ele seguiu a Jesus o tempo todo, nós temos que seguir a Jesus pela gratidão, pelo que ele é e pelo que ele fez por nós. Começando pelo sacrifício na cruz, que é o máximo que ele fez por nós, até cada milagre que ele faz em nossas vidas diariamente. Para então, com essa gratidão, viver a cada dia, ter o contentamento com o que Deus nos dá, ter uma alegria e uma paz que só vem de Deus, e então não dar falso testemunho de nossa convicção, de nossa convicção. Então, se alguém quer dar alguma opinião, algum comentário que tenha escrito aí? Sim, nós temos um comentário do YouTube que a Vânia fez. Eu vou ler ele rapidinho antes da gente passar para a parte de sexta-feira. Ela disse o seguinte: a visão física é algo importante, e Jesus sabe disso, mas ele também sabe que o desejo mais profundo de cada pessoa é uma vida renovada e melhor. Sim, mesmo. Muito obrigado, então, irmã Vânia, pela... Desculpa, doutor. Não, pode falar. Não, eu agradecendo os comentários da irmã Vânia, que ela esteve acompanhando aqui com a gente, interagindo bastante. E obrigado também, Dr. Lester, pelas colocações dele. Acho que inclusive, tem pouco a adicionar. A parte de sexta-feira ela é bem uma conclusão, e é nesse sentido que a gente caminha para o final da nossa escola sabatina. E esses pontos que o Dr. Lester, eu acho que ele colocou, eles resumem bem o espírito da lição. Que se eu pudesse ainda mais condensá-los em um único ponto, se fosse possível, é seguir o exemplo de Jesus, né? Ter Jesus como nosso maior exemplo. E durante essa semana nós tivemos a oportunidade de acompanhar o livro de Mateus, capítulos 5 e 7. Nós não vamos ler aqui, mas eles fazem referência ao sermão do monte, que Jesus lista uma série de características que são desejáveis, né? Que se esperam de nós, pessoas que estamos aguardando o retorno dele, que é a nossa maior esperança. Na lição dessa semana nós tivemos a oportunidade de estudar que Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o grande professor, e se nós somos seres humanos cheios de contradições, mas temos sempre a oportunidade de recorrer a ele como modelo a ser seguido. Então, acho que a gente pode, concluindo a nossa reflexão dessa semana, do estudo da lição dessa semana, fazer uma oração para finalizarmos. Clédio, você faz uma oração para a gente, por favor? Faço sim. Curvemos nossas frontes para falarmos com Deus. Pai amado, que estás no céu, aqui estamos em tua presença para primeiramente lhe agradecer por tudo que tem feito por nós e também por nos dar a oportunidade de estudar a tua palavra e entender um pouco mais do seu amor por ti e dos seus planos para com seus filhos, por demonstrar também a misericórdia para nós que somos pecadores e nos demonstrar o quão fiel és tu e o quão podemos esperar de ti. Abençoe-nos a todos nós, é isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então é isso.
finalizamos mais uma live de estudo da lição da Escola Sabatina. É sempre muito prazeroso ter a companhia e a participação de vocês que estão nos assistindo. Eu gostaria de dar aqui alguns recados. Estamos entrando na reta final do projeto Conhecendo a Bíblia. Essa quinta-feira será a nossa última live desse projeto. Então, gostaria de estender o convite a vocês que estão nos assistindo para participar dessa última live e continuar divulgando as lives do projeto Conhecendo a Bíblia, que sempre ficam salvos aqui no YouTube. Então, todas as pessoas podem ter acesso a esse material que a gente fez com muito carinho para que todas as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Outro recado, a gente está retomando aos poucos as atividades da igreja e essas lives de sábado de manhã vão ter que ser mudadas para outro dia. Ainda estamos organizando os detalhes, então peço para que vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Facebook, para saber quando e onde irá ocorrer. Onde é por esse canal, mas em que dia e em que horário a gente vai passar a fazer as nossas lives de estudo da lição da Escola Sabatina. Se você tiver alguma sugestão para a gente poder melhorar as nossas lives, também pode ficar à vontade para mandar aqui nas nossas redes sociais. A sua colaboração e participação é sempre um prazer enorme conosco. Então é isso, gostaria de agradecer aqui o Glésio, o Lester, o Maruil pela participação. É sempre um prazer ter vocês conosco, nos ajudando e dirigindo, né, juntamente comigo essas lives. Gostaria de desejar um ótimo sábado a todos vocês que estão nos assistindo, um sábado na paz e na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Prazer é sempre meu. Tchau, tchau.